Proteger uma lavoura de milho, a gente sabe, é uma batalha constante. Existem inúmeras ameaças, muitas delas invisíveis, capazes de destruir uma safra inteira. Hoje, a gente vai investigar um inimigo bem específico, um que muitas vezes leva a diagnósticos errados e a tratamentos que simplesmente não funcionam. E para começar, já lanço uma pergunta-chave. Existe um patógeno que não só destrói a planta de dentro para fora, apodrecendo tudo, mas que também deixa um rastro inconfundível, um cheiro bem ruim? Guardem essa pista porque ela vai ser fundamental para a gente desvendar o mistério de hoje. Bom, vamos começar pelo suspeito de sempre. Quando a gente fala em doenças do milho, a primeira coisa que vem à cabeça são os fungos. E com razão, eles são os adversários mais comuns. Eles sobrevivem em restos de cultura e se espalham pelo vento, pela chuva. É como uma praga invisível, né? E para essa batalha, a linha de frente química é bem conhecida. A gente está falando principalmente dos grupos dos triazóis e das estrobilulinas. Muitas vezes eles vêm até misturados em produtos comerciais bem famosos. A estratégia aqui, na maioria das vezes, é preventiva. Aplicar antes que o fungo tenha a chance de se instalar. Essa é a abordagem padrão que muita gente conhece e confia. E é aqui que a nossa história tem uma virada. Porque toda essa estratégia, toda essa tecnologia de fungicidas não serve para nada se o diagnóstico estiver errado. E se aquele inimigo, aquele que causa a podridão com cheiro ruim, for de uma natureza completamente diferente? E aqui a gente revela o verdadeiro culpado. Pois é, não é um fungo. O causador daquela podridão com cheiro fétido é uma bactéria do gênero Erwinia. E entender isso muda completamente o jogo. O nome formal dela é Erwinia chrysanthemi pvzeae. O nome é complicado, eu sei, mas a ação dela é devastadora. Ela causa a famosa podridão do cartucho, um apodrecimento que começa lá no topo da planta e também pode atacar o colmo. As marcas registradas dela são essa decomposição com aspecto aquoso e, claro, aquele odor fétido. E aqui está o ponto crucial. Vamos comparar. Fungos são organismos multicelulares. Para eles, a gente usa fungicidas. Já as bactérias, como a Erwinia, são unicelulares. O controle delas, gente, não é químico, é focado no manejo do ambiente, principalmente da água. Até os sintomas são o oposto. Fungo geralmente causa mancha seca, ferrugem, mofo, enquanto a Erwinia causa uma podridão úmida, melada e com aquele cheiro forte. Ok, agora que a gente já sabe a diferença, vamos aprofundar a investigação. Como é que se reconhece um ataque de Erwinia lá no campo? Quais são os sinais que entregam a presença dessa bactéria? Olha só essa imagem. É um sintoma clássico da podridão do cartucho. As folhas centrais ficam murchas, amareladas, parece que foram cozidas, sabe? A infecção começa bem na base dessas folhas e vai destruindo a planta de dentro para fora. Então, vamos resumir os sinais de alerta. Primeiro, o mais claro de todos, o cheiro ruim, o odor fétido. Sentiu esse cheiro? A Erwinia é a principal suspeita. Visualmente, a gente vê essa podridão aquosa, seja no cartucho ou nos entrenós. As folhas do topo murcham e se a gente puxar, elas saem fácil. É um colapso úmido total da planta. E essa citação da fonte original reforça exatamente isso. A combinação de uma podridão aquosa com um odor desagradável é literalmente a assinatura da Erwinia. É a pista mais confiável para a gente diferenciar um problema bacteriano de um fúngico lá na lavoura. Mas atenção, essa bactéria não ataca a qualquer momento. Ela precisa de condições muito específicas. Precisa de uma verdadeira tempestade perfeita de fatores do ambiente para conseguir se desenvolver e causar a doença. A receita para o desastre é a seguinte. Primeiro, temperaturas altas, ali na casa dos 30 a 35 graus. Segundo, umidade do ar lá em cima. E o ingrediente final, que é o mais crítico de todos, água parada dentro do cartucho da planta. Isso pode vir de uma chuva forte, claro, mas é muito comum em áreas com irrigação de pivô central. Resumindo, a água parada no cartucho, esquentando com sol, vira uma incubadora perfeita. É nesse caldo que a Erwinia se multiplica numa velocidade absurda e começa a infecção. A água é, ao mesmo tempo, o veículo e o catalisador da doença. Bom, se a gente entender o problema, o culpado e as condições, vamos para a solução. Como é que se combate uma bactéria que depende tanto do ambiente? A resposta, adianto, não está no pulverizador. A estratégia correta é toda focada no manejo. O principal, sem dúvida, é ajustar a irrigação para não deixar a água empoçar no cartucho. Depois, melhorar a drenagem do solo para reduzir a umidade geral. Se tiver disponível, claro, usar cultivares que tenham alguma resistência genética ajuda muito.
E, por fim, evitar ferimentos na planta, que são verdadeiras portas abertas para a bactéria entrar. E essa é a grande lição de hoje. Enquanto a luta contra fungos é, muitas vezes, química, a batalha contra a Erwinia é sobre gestão do ambiente. É sobre controlar as condições que deixam a bactéria se proliferar e não tentar matar ela depois que o problema já se instalou. Portanto, a lição é bem clara. A identificação correta do patógeno não é só um detalhe, é a base de tudo. Confundir uma bactéria com um fungo pode custar muito, muito caro. A pergunta que fica no ar é: será que esse conhecimento está realmente sendo aplicado lá na ponta, no campo? Fica a reflexão.